Então, Cheyenne, como só está nós dois aqui na sala, é assim, se você tiver alguma dúvida específica, você pode perguntar, tá? Fica à vontade. Eu vou passar aqui sobre o módulo 2 hoje e a parte prática, né, como a gente já estava trabalhando com HTML. Esse módulo 2 ele é bem extenso, tá? Tem as videoaulas explicando todos os comandos. Eu vou dar aqui uma passada bem rápida neles, assim, para a gente conhecer, porque já foi passado para vocês. Aqui eu tenho o exemplo 2, aonde passa o conteúdo, né? É o teste aí dos comandos, mas a gente vai fazendo junto para fortalecer aí para o conhecimento de vocês. Só um minutinho, deixa eu abrir ele aqui. E a gente eu vou adaptando em cima do que nós vimos, tá? Então, né, tudo que nós vimos nessa primeira parte, né, aqui tá os testes que foram feitos, tá? Eu vou trabalhar com outro. Deixa eu só abrir o meu notepad aqui pra gente ir falando dos comandos, tá? Foi esse que nós começamos a aprender aí na aula passada, tá? Só um minutinho. Então vamos lá. Tá, então é assim, só pra gente reforçar, né, na aula passada. Oi? Não, peraí que eu saí, né? Só um minutinho, então vamos. Aí, agora sim. Tá aparecendo agora? Beleza, então vamos lá. Tá, então assim, na aula passada, nós vimos alguns comandos bem rapidinho aí para apresentar a estrutura principal, tá? E foi onde nós começamos aí a trabalhar, tá? Então, mas hoje a gente vai rever algumas coisas e vamos ver aí os comandos novos, né? As tags novas para a gente tá trabalhando. Então é o seguinte, né? Só para a gente reforçar, nós tínhamos aqui HTML e HTML para começar. Aqui nós temos o cabeçalho, read/read, e aqui nós temos o nosso corpo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver hoje é o seguinte. Quando, por exemplo, eu vou pôr aqui, ó, ação, tá? A palavrinha ação. Vou salvar. Deixa eu já abrir aqui a nossa pastinha que nós criamos na aula passada e abrir o arquivo. O nome estava Web with Goiano. Tá, então aqui nós temos o nosso arquivo index que nós criamos na aula passada e agora a gente está alimentando ele, né? Então beleza, aqui devido ao Notepad, ao padrão do Google aqui e o sistema operacional Windows, quando eu coloco acentuação, no meu caso aqui está aparecendo, né? Olha lá, eu coloquei a palavrinha ação
ele apareceu a acentuação normal. Só que lembramos que nós programamos, né, para vários tipos de sistemas operacionais, tanto para o Linux, tanto para o Mac e para vários tipos de navegadores, né, e também para aplicativo de celular, para rodar no celular, tá? Plataformas de celulares. Então, um comando que eu tenho que trabalhar para colocar acentuação, tá? Eu tenho que começar aqui em cima, ó, o HTML. Primeiro eu tenho que usar essa tag aqui, ó, tá? HTML lang pt-br, tá? Falando que ela é português Brasil. Depois, embaixo do title, tá? Embaixo do title eu tenho que colocar esse arquivo aqui, ó, meta charge UTF-8, tá? Isso daqui é o fuso horário. Então, esse daqui é um padrão do Brasil, tá? Existem outros UTF. Se eu entrar aqui no Google, por exemplo, e escrever... Deixa eu fechar as minhas janelas aqui, só um minuto, tem muita coisa aberta aqui. Isso. Aí. Se eu entrar no Google e escrever assim, tipos de UTF. Tá? Tipos de UTF. Então, eu vou ter aqui, ó, escolha e uso de codificação de caracteres. Ele vai aparecer uma lista, né, de UTFs que eu posso utilizar. E ele vai explicando cada um deles, tá? Deixa eu ver se aqui tem, se a gente tem a nossa lista. Tá, não, peraí, só um minutinho. Vamos pôr assim, ó. Tipos de UTF para HTML. Tá, então aqui, ó. Né? Então eu vou ter aqui alguns UTFs que eu posso usar, ou até ISO, tá? E aí depois eu não vou ficar entrando no mérito, tá? E aí ele vai falar onde que cada país ele vai poder usar, tá? Então aqui, ó, eu tenho um Unicode. Deixa eu achar aqui cada Unicode, na hora que eu abro aqui, ó, tá? Um exemplo, tá, gente? Ele aparece aqui. Só um minuto. Na barrinha, qual que é o código dele, e ele vai falar que linguagem que ele vai trabalhar. Mas deixa eu pegar tentar, tem um mais fácil aqui, só um minuto. Não, aqui não. Lá na plataforma eu deixei o link para vocês. Deixa eu ver aqui só um minuto. Tá ali, aqui ele está explicando, mas eu queria mostrar a lista para vocês. Só deixa eu ver com calma aqui. Caramba, hein?
Depois eu vou ver com calma aqui, senão a gente vai. Deixa eu ver aqui, tipos de UTF. Nós vamos pôr assim, ó. Tabelas de UTF para HTML. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não tô achando não, pessoal. Eu vou. Deixa eu ver aqui rapidinho. Peraí, a gente é teimoso, né? Depois eu com calma. Deixa eu ver aqui na plataforma rapidinho se tem alguma coisa aqui. Não, depois eu com calma eu mando pra vocês lá no chat lá a tabelinha do TF, tá? Que aí pra vocês verem, caso vocês forem programar pra fora alguma coisa assim, tem essa codificação do TF. Mas vamos continuar então. Ó, então aqui no meu tava funcionando normal, eu coloquei ação e ele funcionou, mas às vezes, dependendo do navegador, do sistema operacional, a acentuação não aparece. Do servidor onde eu vou hospedar, então eu defino a linguagem em português e a questão da região, né, que ele vai trabalhar com a acentuação. O Brasil, no sistema Brasília, né, a gente usa esse UTF-8. Legal? Agora, depois nós começamos no corpo, tá? O corpo, que é o body, né, tudo que a gente coloca aqui dentro dele, aí vai as nossas tags. Eu tenho alguns parâmetros iniciais que a gente abordou aí para vocês trabalharem, tá? Então, se eu vim aqui, ó, BG Color igual, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui blue, tá? Eu vou colocar blue. Aí eu vou salvar. Fechei ele aqui. Tá, olha lá, o fundo azul, tá? Então eu vou ter aqui o meu fundo azul. Legal? Então o que eu coloquei? Eu coloquei uma propriedade para o corpo, tá? Uma propriedade para o corpo e escrevi o nome dessa cor, tá? É o BG Color, a propriedade é BG Color, que é o fundo. Aí eu tenho outros, né? Se eu quiser usar, eu tenho aqui, ó, para vocês verem que eu deixei no exemplo para vocês seguirem, né? Então eu tenho lá BG Color e teste. Só que aqui eu usei um código chamado hexadecimal que eu vou explicar daqui a pouco, rapidinho. Então, ó, se eu vim aqui, ó, teste, tá, texto, e colocar o white, que é branco, vou salvar, e aí o fundo vai ficar azul e o texto ele vai ficar em branco, tá? Então aqui eu posso já definir uma propriedade, né, de cor de fundo e a cor do texto, tá? Mas, quer ver, ó, vamos trabalhar com a tabela de cores, né? Agora essa aqui eu acho rapidinho. Tabela de cores HTML. Ou essa tabela de cores é usado para tudo, tá, pessoal? E a gente fala que são códigos hexadecimais. Então, ó, eu tenho aqui, ó, black, né? Eu vou ter vários tons de cinza, vou ter a parte do azul, vários tons de azul, tá?
e assim por diante, ó. São todas as cores que eu posso usar. Eu posso usar tanto o nome e tanto o código hexadecimal. Então, por exemplo, ó, eu vou mudar, eu vou pegar esse purple aqui e vou pegar o código hexadecimal e vou colocar aqui, ó, salvo. Vem aqui no if goiano, olha lá, tá? Coloquei, esse purple tem um efeitinho aí pra gente trabalhar, tá? Se eu quiser outra cor para colocar junto com esse purple, vou colocar aqui, ó, esse laranja na cor do texto, tá? E nisso vou lá e vou atualizar. Olha lá, né? Então eu não preciso só ficar digitando as cores. Eu tenho uma tabela grande de cores, né? Que eu vou lá e escrevo tabela de cores de HTML e aí eu vou escolher as cores que eu quero trabalhar, tá? Então isso quer dizer que se eu colocar o texto aqui, tudo vai ficar nessa cor laranja em todos os textos que eu inserir. Se eu não formatar, ele vai pegar essa cor como padrão, tá? Então aqui seria essa referência dessa cor padrão para todos. Eu tenho uma outra propriedade, tá? Que eu vou usar, que eu posso usar. Então eu vou pôr aqui, ó, background, tá? Que é para definir uma imagem. Eu vou pôr aqui o nome de fundo.jpg, um exemplo, que eu coloco uma imagem de fundo, tá? Então o que eu vou fazer? Deixa eu vir aqui, ó, imagens de fundo. Vou aqui imagens, né, ó, e vou escolher uma imagem de fundo. Eu vou escolher esse azul aqui, ó, tá? Vou salvar. Pessoal, a imagem ela tem que ficar dentro da mesma pasta que está o meu arquivo, tá? Então eu vou na área de trabalho, venho aqui web design with goiano e vou colocar o nome de fundo, tá? E aqui, ó, é JPEG, tá? Então vai ficar fundo JPG. Vou salvar, né? Então olha lá, na minha programação eu pus aqui, ó, fundo JPEG, tá? Dentro da mesma pastinha do index, tem que ser dentro da mesma pasta. Aí eu vou lá e vou atualizar. Opa, deixa eu ver aqui, fundo JPEG, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não abriu, aí a gente vai lá na pastinha. Pode ser que ele esteja com JPG a extensão, não, mas está JPEG. Pai do céu. Body background tá correto. Vamos lá. Background. Oi. Não, não, não. O MG é quando eu vou colocar a imagem no parágrafo, tá? A imagem como fundo é background mesmo. Pera aí. Deixa eu ver se eu não... Ah, e agora ele vai entender, né? Então aqui, ó, eu coloco, porque assim, ela é uma propriedade do body, tá? Então, pro body, para eu colocar um fundo na tela, é background. O MG é para inserir a imagem dentro do corpo, tá? Aqui dentro do corpo, tá bom? E aí vamos voltar de novo lá que eu quero pôr uma cor pro texto.
Como o fundo tá azul, eu vou trabalhar aqui com branco, tá? E aí vamos lá. Tá bom? Então assim, eu peguei um fundo qualquer, ficou um pouquinho distorcido a imagem aqui, mas é como exemplo, né? Então, eu crio uma imagem de fundo é, que, que não atrapalhe o meu texto, que não vai atrapalhar meu site. Tá? Então, esse seria um exemplo. Eu vou deixar essa imagem aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a gente viu as propriedades. Tem outras que a gente vai ver com o decorrer das aulas. Nós temos background, cor o fundo, imagem, BG Color, que é a cor de fundo, e teste, que é a cor branca, tá? Isso tudo tá na nossas videoaulas também lá e nas apresentações, tá bom? Então vamos lá, continuando. Aqui, ó, tá? Quando eu vou trabalhar com HTML5, uma coisa importante, tá? O Júlio chegou. Uma coisa importante e diferente, tá bom? Nós, quando começamos a programar em HTML5, tá? Não é nos anteriores, é no 5. Eu posso dividir o meu site, tá? Eu vou dividir ele em algumas partes, tá bom? Depois, quando a gente for fazer o projeto, vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas, para a gente começar, tá? Então, a primeira parte que eu vou usar, deixa eu pegar aqui, ó. Ctrl C. Então é assim, ó. Essa propriedade chamada read, tá? Começa assim, ó, read. Às vezes, aí eu vou colocar o conteúdo. Esse conteúdo eu coloquei como exemplo, tá? Mas aí vem a programação que vai no cabeçalho. Então essa aqui é a parte do cabeçalho, tá? Então o meu site, ele vai ser dividido o cabeçalho, o menu, depois o rodapé, e aí a gente vai separando as partes, essa divisão. Nos HTML anteriores não tinha isso. Quando eu quiser fazer um comentário, tá, pessoal? Isso daqui, ó, é o comandinho, né? A tag de comentário. Então eu coloco aqui, ó, eu abro, exclamação, 2 tracinhos, coloco o comentário e depois eu fecho com 2 tracinhos, tá? Então, para vocês verem, ó, vai aparecer nesse primeiro momento, vai aparecer um texto comum, tá? Mas quando a gente for construir o projeto a partir já da nossa terceira semana, tá? É importante que vocês trabalhem já sabendo trabalhar com essas divisões, tá? Então aqui em cima vai ser o meu cabeçalho. Então é a primeira divisão. Depois eu vou ter, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu deixei esse modelinho já separado que fica mais fácil para mim, tá? E eu não preciso ficar digitando, o negócio rende mais, tá bom? Então, ó, eu tenho a seção, tá? A seção, pessoal, é o que já fala, né? É aonde vai ter todo o conteúdo aí da parte do meio, né? Dessa minha página, tá? Então, ó, a seção seria mais uma divisão. Então, eu tenho a divisão do cabeçalho, e aí eu vou ter a seção, por exemplo, do esporte, tá? Então, aqui eu vou falar tudo sobre esporte, tá bom? Então, eu posso ter, naquele corpo, eu posso ter várias seções, tá? Agora, eu tenho aqui também, ó, a seção do lazer, tá? Eu vou pegar aqui, ó, só um minuto, a seção do lazer. Então nós vamos ter aqui nesse exemplo o esporte, o lazer e a notícia, ó. Então eu vou pôr aqui, ó. Apenas um exemplo.
notícias, né? Deixa eu diminuir aqui, fica mais fácil para vocês verem agora. Aqui, ó, tá? Então eu tenho, tá, o cabeçalho, 3 seções, que é onde eu vou colocar a notícia, o esporte e o lazer. Professor, por que eu preciso dividir isso que antes eu não dividia? Gente, lá quando eu vou fazer o CSS, por exemplo, se eu quiser pôr um fundo azul para a notícia, um fundo amarelo para o esporte, um fundo vermelho para o lazer, se eu fizer na tabela normal, eu não consigo. Eu teria que construir uma tabela, dar um trabalho danado. Mas assim, lá no CSS eu vou falar, ó, seção notícia, tem fundo, né, azul, esporte, fundo cinza, lazer, fundo rosa, né? Então eu vou apontar lá no CSS, tá bom? Então aqui isso é importante que vocês saibam pela questão das divisões. Agora, o outro que nós temos, tá? É o rodapé, que é o final, tá? Então eu tenho ele aqui, ó, e vou ter a seção do rodapé, tá? Eu vou ter essa seção do rodapé. Gente, se eu salvar aqui, né, a gente está primeiro só aprendendo as seções, mas olha lá, apareceu os H1s aqui, né? É lógico que não vai estar escrito notícias desse tamanho, vai estar pequenininho, ou não está escrito nada, só vai ter a imagem da notícia, um textinho breve e depois o link, tá? Mas como eu disse para vocês, na hora que a gente for começar a fazer o projeto, vocês vão entender melhor, tá? Então eu tenho essas divisões, né? Eu tenho a seção, o cabeçalho e o rodapé, tá? Só um minutinho. Aqui agora, ó. Beleza. Se eu quiser, né, fazer uma divisãozinha aqui, já iniciando, mas isso daqui é do HTML normal. Ele também funciona no HTML5, que é o HR, tá? O HR, vou colocar um HR em cada um aqui, ó. Não, aqui não precisa, tá? Vou salvar. O que eu acredito que eu já expliquei na primeira aula, né? O HR é uma linha, tá bom? É uma linha. Então, ó, tá? Aqui eu tenho as minhas divisões, né? Aonde depois eu começo a fazer as programações e dar os formatos e assim por diante, tá? Então, esse foi um dos assuntos que a gente abordou nas aulas lá, que está na plataforma, que seria as divisões, tá bom? Depois, pessoal, eu já expliquei, né, os tamanhos dos Hs, H1, H2, H3, vai do H até o H6, né? O H6 é o tamanho menor, tá? Então, ó, por exemplo, nesse cabeçalho aqui, eu vou pôr H3, tá? Além do tamanho, ele coloca o texto em negrito, tá? Só pra gente relembrar. Olha lá, eu pus H3, ele ficou um tamanhozinho menor, tá bom? Então, vamos pôr H3 em tudo aqui para não ficar esse negócio grande. Tá, pessoal, aqui eu não estou construindo um site ainda, né? Lógico que já é um site, mas é assim, aqui eu estou mostrando para vocês as tags, tá? Beleza, a próxima tag que nós aprendemos, né? Foi o parágrafo, tá? Então, ó, vamos um por um, só pra gente aprender aqui, ó, tá? Parágrafo aqui a gente colocou dentro da notícia, tá? Então vamos colocar ele dentro da notícia. Tá? Então aqui, ó, eu tenho, né, um parágrafo,
Se eu quiser, eu posso fechar o parágrafo, tá? Se eu quiser, necessariamente não precisa, tá? O parágrafo, nós vimos as propriedades, a gente já viu isso na aula passada, mas dos alinhamentos, né? Alinhamento centralizado, que é o center, right, que é a direita, left, que é a esquerda, justify, que é justificado, tá? Então aqui eu tenho o meu parágrafo, tá? E eu tô aqui, ó, estamos iniciando o curso de programação. Ele tá alinhado, tá centralizado, tá? Se eu não colocar nada, o padrão é esquerda, tá bom? Mas eu também posso vir aqui e escrever left, tá? Um exemplo. Legal? Então eu vou lá e ele vai para a esquerda. Beleza? Aí, pessoal, se eu quiser inserir um outro texto e começar um outro parágrafo, tá? O que eu vou fazer? Eu venho aqui e coloco outro P, tá? Então, ó, vamos colocar aqui e vamos colocar aqui, ó, hoje é sexta-feira. Perfeito. Na hora que eu vou lá, ó, hoje é sexta-feira. Tá? Então, eu coloco um parágrafo, ele dá um espacinho entre as linhas aqui, ó. Agora, vamos supor que eu estou fazendo um texto, tá? Eu estou fazendo um texto. E aqui, ó, eu vou pôr assim, tem um comandinho, esse não fecha, tá? Chamado BR, tá bom? Tem uma tag chamado BR. Aí eu vou colocar aqui, ó, estamos iniciando um curso de programação de web, coloquei o BR, vamos colocar assim, referente ao curso. Ó, quando vocês tiverem, se vocês quiserem mudar de linha aqui, não tem problema, tá? Eu dou o Enter aqui, fica mais fácil para eu trabalhar, não interfere lá, né? Então assim, referente ao curso de mídia digitais. Tá? Então, olha aqui, eu coloquei um BR. Então, o BR, ele muda de linha. Ele seria uma continuação do parágrafo acima, tá? Um exemplo. Mas ele não dá esse espaçamento de um parágrafo para o outro. Então, se eu não quiser o espaçamento, quiser que apenas mude de linha, eu coloco o BR, tá? Beleza? Então, assim, eu tenho o BR, que é uma quebra do parágrafo, tá? E o comandinho P. Legal? Agora, eu posso começar a formatar os meus parágrafos. Se eu vim aqui, ó, programação web e colocar B e fecho ele, o B eu tenho que fechar. O que é o B? É negrito, tá bom? Aqui, ó, ele é negrito. Vou salvar. Olha lá, tá? Ele deixou aqui em negrito. Legal? Então, ó, eu também tenho, é simplesinho, não tem um parâmetro para ele, não tem nada. Eu tenho o I de itálico. Por que eu estou fechando? Porque se eu deixar ele aberto aqui, ele coloca o restante como itálico. Se eu não tivesse fechado aqui, ele teria deixado o restante como negrito, tá bom? Então eu vou lá, vou salvar. Mídias digitais, itálico. Legal? Agora, eu vou, por exemplo, colocar o sublinhado aqui no sexta-feira. Venho aqui, ó, U e barra U. Vou salvar. Tá? Eu tenho aqui o sexta-feira. Legal, pessoal? Beleza? Então, ó,
negrito, que é o B, itálico, que é o I, o U, que é o sublinhado de underline, tá? E aqui negrito de bold, né? Então bold, por isso que é o B. Legal? Então, 3 formatações aí normais, né? Negrito, itálico e sublinhado, tá? Então a gente viu mais alguma coisinha de formatação. Só para deixar interessante aqui, ó. Eu tenho um comandinho também chamado marquee. Esse é do HTML também, tá? Mas não é da versão nova, ele já é antigão, das primeiras versões, tá? Quando a gente descobriu isso a primeira vez, nós que somos velhinhos aqui, né? Era uma coisa assim estrondosa, tá? Uma coisa de outro mundo, porque minha notícia começa a rodar, né? Começa a ficar aí movimentando na tela. Qualquer texto que fica dentro do marquee, ele tem essa animação, né? Então só comandinho marquee. Legal? Então é assim, na época quando surgiu, nossa senhora, né? Porque era difícil ver alguma coisa movimentando. Agora, continuando a formatação, tá? Eu vou ter aqui outra formatação. Tá, então aqui ó, eu criei um parágrafo. Aí eu vou fazer H2O, tá? O H2O. Então assim, o doisinho tem que ficar embaixo, né? Então a gente fala subscrito, né? Então é o sub, tá? O x elevado ao quadrado, subscrito. Então assim, é sup, superior, sub embaixo, sup em cima, tá? Então vamos ver como é que ele fica. Eu salvo. Olha lá, H2O e x elevado ao quadrado. Perfeito? Tá, então mais 2 comandinhos de formatação para levar o texto acima e para pôr o texto abaixo do meu caractere. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode parar aí que eu vou tirando. Ótimo. Outra coisa que nós vimos nas aulas, tá? Seria os comandos de lista, tá? Para eu criar uma lista. Então, ó, vamos citar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar, para fazer uma lista, eu começo com, nesse caso aqui, com o L e termino com barra UL, tá? Então, assim, eu vou montar ela por partes para vocês entenderem. Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Inicialmente, tá? Eu tenho aqui, ó, o L começa, tá? Eu pus o tamanho H3 pro conteúdo aqui, ó, tá? Pus o tamanho H3. Eu tô usando H3, eu vou diminuir, vou pôr H4 aqui, ó. E os LI são os marcadores, então vocês vão entender agora o que acontece. Olha lá, tá? Eu tenho aqui ó, o marcador e o conteúdo que eu coloquei. Então, ó, não adianta só eu colocar o LI, eu preciso abrir a minha lista, o L, tá? E barra o L, legal? Agora, ó, eu vou mudar uma aqui só para vocês verem que não é muito diferente. Vou colocar, em vez de UL, vou colocar OL. Tá? Então eu vou colocar aqui OL e UL. Vou salvar. Então, ó, UL é marcador, é uma lista de marcador. OL é uma lista ordenada. Legal? E aí eu posso jogar, tá? Se eu vim aqui, ó, se eu não me engano,
É daí que a gente também, o cérebro começa a pifar, mas eu acho que é isso. Se eu vim aqui, ó, type A, um exemplo, tava numérica, tá? Vou vir aqui, olha lá, coloquei type A, e aí ele vai ficar em ordem, não é mais numérica, em ordem alfabética, tá bom? Ó, type A. Se eu colocar o A em maiúsculo, ele vai colocar em maiúsculo, tá? Se eu pôr type I aqui, se eu não me engano, vai colocar em algarismo romano, tá? Olha lá, e aí ele fica em algarismo romano. Legal? Beleza? Então essas listas. Só que, por exemplo, aqui dentro desse item, eu posso criar uma sublista. Então eu venho aqui, ó. Posso pegar, vou pegar a mesma coisa aqui. O LI eu ponho na frente para entender que ele está dentro dessa lista, tá? Vou mudar o texto aqui para não ficar confuso. Aula 1. Aula 2. E aula 3. E aqui eu vou colocar H6. Opa. H6 e H6, ó. Vou salvar. Então, pessoal, olha lá, dentro do item 1, eu tenho uma outra lista aqui, ó, uma sublista, tá? Que eu coloquei dentro desse marcador aqui, ó. Eu também posso vir aqui e trocar ela, ó. Colocar como OL. Tá, e eu fecho ele aqui, ó. OL. Salvo. Vou lá. Tá, então tem aqui, ó, OL. Legal? Aí ficou dentro do marcador uma sublista do tipo numérica, tá? Do tipo numérica. Beleza. Agora, então a gente já viu as listas. Paraná. Então, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, só para vocês entenderem como é que eu dividi, seria a parte 1, tá? É lógico que aqui eu explico com mais calma, mais tranquilidade, né? Então, assim, tem essa parte de formatação. Deixa eu só ver aqui aonde eu cheguei com ela, só um minuto. Tem essa apresentação, eu dividi em duas partes, né? Se vocês perceberam, tem a parte 1, tá? E a parte 2, legal? Então, falta a formatação que eu não fiz ainda, tá? Então, só um minutinho, vamos lá. Né? Então tá tudo explicadinho aqui, tá, pessoal? Então aí agora hoje eu tô indo mais rapidinho. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, tá? Agora, ó, eu tenho os comandos de formatação. Eu não expliquei nessas aulas, tá? Por quê, pessoal? Porque eu não uso mais formatação aqui dentro do HTML5, tá? Eu uso as formatações no CSS, tá? No CSS. Então, eu vou pôr uma formatação para o setor do esporte. Os parágrafos alinhados à esquerda, por exemplo, né? Os parágrafos alinhados à esquerda, ele vai ter um determinado tamanho. O que é centralizado, ele vai ter outro tamanho, né? Então, eu defino o formato, a padronização dos formatos do meu site. Isso eu faço em CSS, tá? Por isso que eu não passei esse comando, mas eu vou explicar caso vocês queiram conhecer, tá? Então, assim, por exemplo, ó, o nosso texto, vamos pegar aqui, ó. O nosso texto, ele tá com a cor branca, porque lá no começo da aula nós colocamos aqui, ó, o fundo com a imagem e aí o texto branco, tá?
Mas, professor, eu quero outra cor. Então eu venho aqui, ó. Vamos fazer no mídias digitais, tá? Eu venho com o comandinho fonte, espaço color, igual, pode ser o código hexadecimal, né? Que eu expliquei agora há pouco para vocês, né? Deixa eu ver se eu fechei a tabela. Se eu fechei, deixa aqui, ó. Né? Vamos só escrever, tá? Mas tem um código que eu expliquei agora há pouco. Então é assim, fonte color igual a vermelho. E aí, se eu não fechar o fonte, todos abaixo vão ficar em vermelho, tá? Quer ver, ó? Eu vou salvar. Olha lá, ficou tudo em vermelho, porque eu não fechei o fonte. Eu só queria, na verdade, que ficasse os mídias digitais em vermelho. Então eu volto lá, venho aqui, ó, no finalzinho e dou um barra fonte. Perfeito? Então aí eu vou salvar. Né? E aí eu coloquei em vermelho mídias digitais. Legal? Tá? Então esse é um comandinho de formatação da cor. Agora vamos citar um exemplo aqui, ó. Eu quero ir lá no cabeçalho, aqui, ó. Vou pôr fonte color igual yellow. Tá? Eu quero colocar oh meu Deus, um tipo de letra, tá? Eu quero colocar um tipo de letra, um formato para minha letra. Então aqui, ó, eu vou colocar, deixa eu pegar uma aqui, fonte color, peraí. Vamos colocar Pera aqui, deixa eu pegar um tipo de letra que eu não lembro de cabeça. Pera aí, faz tempo que eu não uso isso aqui. Fonte, tipo de letras. Fonte HTML. Tá, vamos colocar aqui, ó. Ah, vamos pegar uma. Deixa eu pegar essa diferente aqui, ó. Tá? Ou eu tenho aqui também, ó, as melhores fontes para usar no site. Tá, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Aqui já é um princípio de CSS, tá? Aqui é um princípio de CSS, só para vocês entenderem como que ele é diferente, tá? Eu não estou fazendo isso agora, mas isso daqui é quando eu programo em CSS, tá? É diferente quando eu uso só HTML, tá? Então, ó, é essa élfica mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó. Esse é o padrão antigo, tá, gente? Que para inicial aí é mais fácil para vocês entenderem, tá? E eu já vou aproveitar, vou colocar o tamanho, size. E aí é o tamanho normal, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, tamanho 32. É como se eu estivesse formatando um texto lá no Word, mas eu tenho que definir as minhas tags, tá? Então eu vou salvar. Legal, só que assim, peraí que a letra não mudou não. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu acho que não tem acento. Ah, eu também tô batendo cabeça aqui, gente, ó, quer ver? Eu posso usar uma técnicazinha aqui, ó, se eu quiser formatar fonte, ó. Eu tô lá no bloco de notas. Tá, eu posso escolher uma
um tipo de letra aqui, ó, também britânica aqui, eu vou pegar esse tem uma que eu gosto aqui que é bonitinho, quer ver? É o Comic Sans MS, ó. Deixa eu pegar ela aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ó. Vou salvar. Ai, peraí. Só um minuto aqui, gente. Vamos pro livro dos burros, ó. Tipo de letra em HTML. Se eu não estou fazendo nada de errado, só um minuto. Ah, não, já sei que eu errei. Karma. Ó, é face, ó. Face, tá? É a face da fonte, é o tipo da fonte. Legal? Então vamos lá. Vamos ver. Agora sim, ó. Tá? Então, ó, vamos para vocês perceberem. Eu coloquei o que aqui, ó? A cor em amarelo, a face, que é o tipo de letra, e size, que é o tamanho. Legal? Mas na próxima aula vocês não vão mais usar isso, que vai ser diferente. Tá? Mas é assim, aqui vocês estão começando a ver a origem do HTML e depois algumas coisas vão modificando. Tá bom? Perfeito. Agora, a segunda parte que nós começamos lá, ó, tá? E a gente veio a parte 2, tá? Que seria para definir imagem, som e vídeo, tá? Ó, então aqui, ó, as apresentações tem parte 1, a apostila, né? Depois parte 2, e aí eu tenho as minhas apresentações. Eu vou abrir aqui que eu vou usar o exemplo daqui que é mais rápido. Nós já vimos na aula passada como a gente coloca imagem, né? Nós já vimos como é que nós colocamos imagem. Então é assim, ó. Eu tenho uma imagem, eu vou salvar ela dentro, ela tem que ficar na mesma pasta do meu index, tá? Para eu não ter que fazer uma referência de endereço. Não é que ela é obrigado, tá bom? Mas para eu fazer uma referência é mais fácil. Então eu copio ela lá para o Game Designer. Vou pegar aqui, ó. E vou pegar ela, ó, tá? Que é esquilo. Aí, ó, o nome dela é esquilo. A imagem é um JPEG, tá? Então nós vimos na aula passada. Vamos colocar ela separada. Eu vou colocar ela aqui no lazer, ó. Tá? Vou colocar ela no lazer. Então, img src igual, tá? Eu vou pôr aqui, ó, esquilo.jpg. Perfeito, vou salvar. Atualizo. Tá? Vai começar de novo. Né? Agora há pouco, né? Pera aí. Ó, ah, não, peraí. Eu acho que eu tô falando demais, gente. Eu não colei ela aqui. Eu acho que eu fui na pasta errada. Peraí. Fui no if goiano. Onde eu joguei o trem do esquilo. Perdi o esquilo, gente. Peraí que eu puxo de novo. Aí do que eu posso fechar também. Vamos pegar o esquilo aqui. Aí, ó, vamos lá. Área de trabalho, eu tô no web with goiano. Por isso que não deu certo, tá? O esquilo tem que estar dentro da minha pasta, dentro da mesma pasta que está o meu index.
Vamos lá, agora, olha lá, parece o meu esquilinho bonitinho aqui, ó, legal? Só que, pessoal, eu posso, ele tá grande, eu posso diminuir o tamanho dele aqui no HTML. Mas atenção, se eu diminuir o tamanho dele aqui no HTML, eu não estou diminuindo o tamanho do arquivo, em tamanho do arquivo. Eu diminuo o tamanho da imagem, mas não do arquivo. Então, se vocês perceberem, ó, essa imagem do esquilo aqui, ó, tá? Ela é uma imagem de 960 por 640, ó, e tem 96 KB. Se eu quisesse diminuir a imagem automática, eu teria que usar um editor de imagem, tá? Um exemplo aqui, ó, né? Posso até o próprio Paint, tá? Até o próprio Paint eu consigo diminuir essa imagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo mesmo. Pera aí, gente. Aqui, ó, redimensionar, tá? Eu vou redimensionar. Então eu posso por porcentagem. Então assim, eu vou pôr assim, eu quero 30% do tamanho. Tá? E dou OK. Legal? Vou pôr aqui o nome de esquilo 2, tá? Esquilo 2. Olha lá, o meu esquilo normal sem diminuir é 96. O meu esquilo 2 foi para 34, né? Então é assim, se eu quero diminuir o tamanho da imagem, eu diminuo o tamanho do arquivo. Senão ele vai ficar, o meu site vai ficar sobrecarregado, tá? Então aqui, mas se eu quiser diminuir aqui, eu posso. Eu venho aqui, ó, o Edit, tá? Eu posso diminuir por pixels, tá? Eu posso diminuir por pixels ou por porcentagem. Se eu pôr aqui, ó, 30%, tá? 30%, eu tô diminuindo ela, né? É 30% do tamanho original que a gente estava vendo. Então olha aqui para vocês verem, ó. Tá? Eu diminuí 30% o tamanho. Só que eu não diminuí o tamanho do arquivo, né? Lembrando que aqui é o esquilo. Se eu quiser usar um menorzinho, né? Eu tenho o esquilo 2. Legal? Eu tenho um esquilo 2. Então, deixa eu tirar o tamanho dele aqui, ó. Tá. Eu não salvei, só um minuto. Ó, eu tenho esquilo 2, que é quase o mesmo tamanho, tá? Só que esse daqui é o tamanho do arquivo. Olha lá, pessoal, a qualidade é a mesma, com o tamanho do arquivo menor. Inclusive, se eu quiser aumentar ele, ó, o Edit, igual, esse aí, o esquilo 2, vamos ver lá, ó. O esquilo 2, ele tá 280 por 192. Eu vou pôr 560, tá? Então eu venho aqui, eu vou pôr 560. Gente, aqui é largura e eu tenho altura. Quando eu ponho uma propriedade só, ele altera os dois, tá? Ele deixa uma proporção. Aqui, pessoal, eu coloquei, quando eu coloco só o número, é em pixels, não é em porcentagem, tá? Pixels, que são pixels? São pontos da tela, tá? São pontos da tela. Então eu tenho aquela imagem, por exemplo, um monitor padrão aí 1024, tá? 1128 e vai embora. Então é assim, de acordo com o tamanho do meu monitor, tá? Olha lá, eu aumento, gente, isso é importante para vocês trabalharem, quem vai trabalhar com mídias digitais. Essa imagem, eu diminuí o tamanho do arquivo dela, ela tá maior que essa, praticamente não perdeu tanto a qualidade, tá? Não perdeu tanto a qualidade. E o tamanho do arquivo dessa imagem maior é menor. Ele ocupa menos espaço no meu servidor. Na hora de carregar é menor. Vocês vão falar assim, professor, mas a internet de casa agora é rápido, né? Nós temos aí rádio, nós temos independente fibra, né? Nós temos várias tecnologias, mas assim, e quem estiver carregando no celular, tá?
Se eu começar por muita coisa pesada, se eu tiver nessa ideia que o nosso celular aqui é 4G ou 5G, né, agora, que é mentira, nós não trabalhamos com isso, dependendo do lugar da nossa telefonia, vai demorar para carregar, tá? Então eu estou construindo para quê? Eu estou construindo para todos os tipos de aparelhos e sistema operacional, tá? Então, essa é uma técnica que é importante, né, que eu diminuo o tamanho do arquivo e aumento a minha imagem, né, podendo aí ela ficando mais leve, tá? Na questão do tamanho do arquivo. Oi! Boa noite, filho. Mas no fim das contas, quem vai decidir se opta por qualidade ou por velocidade de acesso ao cliente, né? Ou não? Cara, o cliente entende disso, será? Oi? O cliente que te contratou, ele entende disso? Isso ele que vai decidir, né? Né? Então, é assim, mas é assim, é lógico, tem imagens, né? Tem imagens que se eu não aumentar a proporção do pixels dela, vai ficar distorcida. Então eu tenho que trabalhar no tamanho real, tamanho do arquivo, tá? Agora tem imagem, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Olha aqui, não sei vocês aí, mas para mim que eu estou direto no computador aqui, né? Vocês estão vendo pelo Meet aí, então é assim, tem diferença da resolução dela? Não, mas esse aí é um arquivo relativamente pequeno. Isso. Não, é pequeno, pequeno. Mas e quando for um maior, entendeu? Eu tô falando pequeno, só que a gente tá falando de um. E quando eu tiver várias fotos, tá? Eu Aí, for trabalhar com álbum. aí, pelo que você está falando, talvez eu tenha entendido errado. Mas pelo que você está falando, eu posso correr o risco de comprometer a qualidade em detrimento da velocidade de acesso. Não, mas assim, por isso, aí você vai ter que fazer o teste, tá? Entre a qualidade e o tamanho, eu fico com a qualidade. Tá? Eu fico com a qualidade. Mas, e isso não impede de você que está programando, fazendo um site, de você tratar a imagem, né? E tentar diminuir o tamanho do arquivo dela. Atenção, tá? Por isso que hoje eu falei daquela disciplina interação, aquela apostila que eu deixei de uma disciplina que eu dei aula, chamada Interação Humano no Computador. Se você for o programador só, você não é o designer, tá? Você vai usar o que eles te mandarem. Então, esse site que eu tenho aqui, ó, que eu não faço tratamento de imagem nenhuma, porque esse cliente eu fechei apenas para programar. Então, quando ele me manda isso daqui, ó, tá vendo? Ele me manda isso daqui, eu não trato a imagem, eu não penso no tamanho do arquivo, porque tem um cara que está ganhando para isso. Você entendeu? Aqui a gente divide o trabalho. Tá? Então eu faço essa animação, né, a troca de imagem. Quando eu abro alguma coisa aqui, ó, por exemplo, deixa eu achar um aqui. Falando nisso, gente, eu tenho que atualizar esse site aqui, urgente. Então quando eu clico na imagem aqui, ó, ela aumenta, tá? Então se ele me manda, tá vendo? Aqui é uma imagem maior, aqui ela é menor, mas na verdade é a mesma, porque ele só me manda uma. O correto era ele me mandar uma dessa com um pixel menor, tá? E essa com a qualidade real, tá bom? Então, porque aí fica mais leve no servidor. Só que assim, eu uso o mesmo arquivo, né? Então não está ocupando dois arquivos. Então é assim, aqui é o cliente que está decidindo, apesar que a escola paga eu e ele, né? Então não me influencia tanto, tá? Mas ele tem que fazer um tratamento de imagem. Por exemplo, quando ele constrói isso daqui no CorelDRAW ou Photoshop, não sei o que ele usa, né? Ele tem que tomar muito cuidado na hora que exportar essa imagem para o tamanho que ela vai ficar. Porque se ela ficar robusta, enorme, dependendo de onde o cara estiver acessando, o site fica inviável, tá? Mas quem tem que pensar nisso daqui, agora não sou eu o programador do site, tá? Não sou eu, quem pensa é o cara do design. Legal? Então é assim,
aí é uma jogada, né? Aqui eu tô só explicando umas técnicas, né? O back-end, falou certinho, né? É isso mesmo. Então, tem o front-end, o back-end, então, eu cuido desse back-end. Agora, quem vai pegar dessa imagem, desse front-end aí, não sou eu, tá? Então, eu só estruturo, né? Mas assim, eu tenho que saber essas técnicas, né? Aqui é uma questão de explicação só para vocês. E aí a gente tem que definir, cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso. Legal? Entendeu, filho? Mas uma coisa é importante, por exemplo, esse site aqui é de um colégio, são as irmãs, tá? São as irmãs. Ela quer o quê? Qualidade da imagem, ela não entende nada. Ela quer um negócio bonitinho. Se tá pesado, se não tá. Agora, se ela abre o celular dela e demora para carregar, e ela entra no computador e carrega rápido, ela também vai reclamar. Né? Então a gente tem que pensar em tudo. Então, a gente fala responsivo, esse é um site responsivo. Ele roda em qualquer lugar, tá? Então eu tenho que pensar em todos os procedimentos. E ainda por cima, dependendo da programação, né? Eu posso pôr dois tipos de imagem, uma para o celular, uma para o computador, tá? Mas não é esse caso aqui, eu uso o mesmo para todos, porque o cara me manda uma só, tá? Então eu não vou tratar a imagem, eu não vou diminuir o tamanho de imagem, eu não vou aumentar o tamanho de imagem, porque eu só estruturo, beleza? Aproveitando aqui a viagem, hoje o HTML com CSS, eu programo só uma vez no site, né? Eu construo o site só uma vez e ele roda perfeito em qualquer plataforma, né? Em qualquer plataforma. E aqui, ó, esse site que eu tenho aqui, que você tá vendo esse site, pra mim tá bonitinho, tá legal, né? Como eu não tenho banco de dados, esse daqui não, só aqui em cima, ó. Esse daqui é outra coisa, tá? A área restrita. Mas esse que é um site, para você que não é, para quem não é aluno dessa escola, esse site aqui eu só tenho HTML5 e CSS, eu não tenho mais nada. Nem JavaScript, tá? Nem JavaScript. Então, não, tem um Java sim, só que eu não fui eu que fiz, eu peguei alguns modelinhos prontos. Então aqui, ó, esse efeitinho aqui, ó, tá? Eu uso ele, tá bom? Então, assim, pode pôr os três, HTML, porque tem alguns efeitos que você vem do JavaScript. Mas hoje, por exemplo, eu não crio JavaScript mais, porque é complicado e eu utilizo códigos prontos, né, que tem aí na internet. E é lógico que se eu tiver que adaptar, por exemplo, eu pego um que eu tenho que mudar a cor. Eu tenho que saber onde eu vou mudar a cor para trabalhar no layout da minha página, tá? Então, assim, eu não uso uma ferramenta, uma IDE para programar nada. Eu faço tudo aqui no Notepad. E isso daqui é só HTML, CSS, tá? E JavaScript. Agora, eu tenho outro que eu trabalho na instituição lá é meu emprego principal, né, no Instituto Federal de São Paulo. Lá eu não sou professor, lá eu sou técnico de tecnologia, tá? Então, ó, quer ver? Tem um site de São João da Boa Vista, que sou eu que alimento ele. Só que assim, é o site do governo, a gente tem o plugin, o tema dele, que a gente é obrigado a usar, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Eu sou obrigado a usar a corzinha verde, Instituto Federal, né, Ministério da Educação. Opa! Peraí. Não é esse que eu faço, não. É esse outro aqui, ó. Ah, o servidor tá fora, gente. Tá, eu esqueci. A gente tá sem internet no campus lá, então não tá funcionando. Mas assim, é quase igual. O site que eu tomo conta. Pai, peraí. É quase igual esse, tá? Só que esse site, como ele é dinâmico, tá? Ele é um portal. Aqui é um site de navegação, tá? Aqui é um portal, tá vendo? Então, aqui eu tenho, né, HTML5, eu tenho PHP, eu tenho CSS, eu tenho JavaScript. Só que eu uso uma plataforma chamada Jamula, tá? Que, por exemplo, eu tenho lá um quadradinho naquele Jamula, eu vejo aqui, tá escrito aqui, notícia 1, eu vou lá no notícia 1, altero o título, coloco uma imagem e ele já aparece aqui pra mim, tá? E aí eu uso uma IDE
para construir essa plataforma. Se você é como se fosse o WordPress. Esse Joomla é como se fosse o WordPress, para quem conhece aí, tá? É aonde eu já tenho o site pronto e assim por diante. Mas se eu quiser incrementar, eu tenho que saber HTML5, eu tenho que saber CSS, eu tenho que saber onde eu vou inserir as coisas, né? Senão não funciona. Então, são situações diferentes, cada caso é um caso. Aqui, como ele é aqui, ó, é um site, apesar que eu tenho as notícias aqui embaixo, ó, aula online, só que eu não coloco todas. Eu coloco uma por semana só para alimentar, para ter um conteúdo para o site, que eles definiram, que senão eles tinham que pagar mais caro para mim. Tá? Então eu ponho uma aula por semana, tá? Uma por semana, uma aula, uma notícia, um evento, né? Então é o que eu fechei com eles, é o que eles me pagam, tá? E essa atualização. Agora aqui não, aqui tem notícia todo dia, tá? Tem informação todo dia, tanto para aqui últimas notícias, aqui servidores, aí notícia para aluno, aqui eu tenho perfil de aluno, perfil de servidor. Isso daqui fala que é um portal, é uma coisa maior, tá? Então, eu tenho que usar uma IDE e ela é instalada no servidor da escola, tá? Porque aí gasta uma fortuna, a gente tem um data center, é milhões de reais, né? E a gente não paga um provedor, tá? A própria escola é o seu provedor, tá? A própria escola é o seu provedor. Então a gente não paga um lugar para hospedar, a gente hospeda no nosso servidor. Então é assim, por exemplo, ó, aqui é da reitoria, tá? De São Paulo. Agora esse daqui que eu trabalho, que é São João da Boa Vista, o nosso servidor está sem internet, o campus, tá? Então o nosso servidor, como está sem internet, o nosso site não funciona, tá? Porque ele está no nosso servidor, ele não está em um provedor, tá bom? Então o campus está sem internet, então sem acesso. Beleza? Mas voltando lá, tá? Então nós temos as nossas imagens. Eu vou tirar uma aqui. Tá? Agora eu também posso. Agora isso daqui é uma característica do imagens. Ó, aí as imagens, perdão, aqui eu tenho os alinhamentos, tá, gente? Eu tenho tamanho, eu tenho o Alt. O que é o Alt? Ó, o Alt, eu venho aqui, ó, Alt igual, vou pôr aqui esquilo, tá? Vou salvar, vou com o mouse em cima do esquilo. Meu pai. Gente, ó, quando não for F5, aperta Ctrl F5 que ele limpa os cookies da máquina, tá? Ixi, por que não vai? Pera aí. O que eu fiz aqui? Eu salvei. Alt igual esquilo. Ele tinha que aparecer o escrito aqui, ó. Tá? Quando eu passo o mouse, ele parece aquela... Mas ele não quer, não. Olha lá. Sei que tá, só um minutinho, deixa eu ver se eu esqueci. Mas não esqueci não, tenho certeza. É só o Alt. Não quer. Ou, só que eu acho que ele mudou o sistema assim, ó. Deixa eu pôr só esquilo 3 aqui, ó. Pra gente fazer um teste. Aí ele aparece esquilo aqui, ó, quando eu não tenho nada, tá? Mas antigamente, então acho que ele mudou no HTML5. Eu passava, mesmo que aparecesse a imagem, ó, ele aparecia esquilo, tá? Não sei se é questão do navegador, mas não tá aparecendo. Mas isso a gente também não usa mais não, tá? Só o MGSRC que a gente usa, a questão do tamanho. E do alinhamento, que é importante, né? Lembra que eu falei para vocês, ó, se eu tenho um texto grande, deixa eu só relembrar, vou pegar aqui, ó, esquilo.
Ó, vou pegar um textozinho aqui, ó, pititico, tá? Vamos lá. Fechando, senão eu vou me perder. Eu ponho aqui, ó, parágrafo. Um exemplo. Põe o texto do esquilo aqui. Posso dar o enter, né? Igual eu falei pra vocês, ó. Como eu não dei, eu vou colocar aqui ele no meio, um exemplo. No meio do texto aqui, ó. Vou salvar. Olha lá, fica meio bagunçado. Agora, se eu colocar aqui, ó, o alinhamento para ele, ó, align igual a left, que é a esquerda. Ele já está à esquerda, mas ele alinha dentro do meu texto, tá, pessoal? Então, vai mudar a aparência, ó. Legal, olha lá. Ele põe aqui no... Mas eu posso, e aí, vir aqui ainda arrumar ele, ó. Eu venho aqui, posso pegar, ó. Posso pôr ele aqui no meio também. E aí eu vou ajeitando ele, a tabulação. Tá? Aí eu vou diminuindo o tamanho dele e assim por diante. Tá? Então ele vai se adaptando ao meu texto. Legal? Agora, vamos fazer outra. Então nós vimos as imagens, tá? Aqui tem o exemplo. Agora, a música é a mesma coisa. Mas isso é do HTML5, tá? É do HTML5. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho que não tem nenhuma música puxada aqui. Ah, não tem no site lá, peraí. Ó, a gente colocou os exemplos aqui para vocês ir trabalhando, ó, na plataforma. Exemplo de áudio, ó. Tá, eu já tenho um áudio para eu baixar aqui, ó. Por exemplo, né, gente, a nossa plataforma aqui, você já deve ter ouvido falar, né? Ela chama-se Moodle. O Moodle é um software gratuito. Tá? Então, o Moodle é um software gratuito que já vem pronto para curso mesmo, tá? Para curso mesmo. Então, ó, deixa eu pegar essa música para a gente fazer aulas à distância, mas ele é instalado num servidor também. Caso vocês forem pagar, o servidor pode ter suporte ao Moodle, tá? Agora, se o servidor não tiver suporte, toda vez que vocês forem contratar um... Cadê a música, gente? Não, também eu tô ficando maluco. Tá aqui. Se nós formos contratar um servidor, gente, tem que tomar cuidado para ver o serviço que ele oferece, tá? É lógico que quando ele for mais caro, perdi a música de novo. Quando ele for mais caro, ele vai oferecer mais serviço. Então, assim, de repente, o servidor que vocês contrataram, ele tem o suporte para instalar o Moodle, e vocês podem fazer uma plataforma de ensino à distância. Pode ter lá para instalar o WordPress, né? Que aí vocês podem confeccionar site através do WordPress, né? Assim, eu não gosto, tá? Mas tem gente que curte. Legal? Eu tenho uma aulinha também lá no YouTube lá de WordPress, se alguém quiser aprender, tá? Mas hoje vocês não acham mais servidores gratuitos, tá? De WordPress. Então vamos lá, ó. Vocês vão pegar aí, vocês não, eu, né? Se eu quiser colocar um som, vou colocar aqui, ó, vamos colocar numa outra área aqui para não confundir. Eu vou colocar em esporte, tá? Eu venho aqui, ó, áudio src igual a música music.mp3, tá? Isso não tem no HTML anteriores, só no HTML5, tá? E aí eu vou lá. Gente, parece que a bucha tá solta aqui hoje.
Só um minuto. Não tá certo. Ah, tá. Eu tenho que pôr o controle dele e fechar. Senão vai dar problema. Então, ó. Eu tenho que vir aqui Controls. E eu tenho que fechar o áudio, tá? Por isso que não apareceu nada lá. Não tem nada de bruxo não. Apesar que vocês acharam que tinha um fantasma, um espírito ruim esses dias aí. Tá? Aqui, ó. Agora sim, tá? Então, olha lá. Aí ele vai tocar o áudio que a gente disponibilizou. Tá bom? Então, isso é uma característica do HTML5. Eu também tenho, ó, para rodar um vídeo, tá? Que também é a característica do HTML5. Só um minuto. Tá, eu tenho vídeo aqui. Deixa eu pegar. Né, e também temos lá. Isso eu não lembro de cabeça, gente. Eu tô ficando. Aí é vídeo SRC também, é a mesma coisa, tá? Eu só mudo aqui, ó. Coloco o vídeo. O vídeo mesmo, vídeo MP4, tá? Vídeo.mp4. Vou salvar. Barra vídeo aqui, ó. Peraí. Salvo. Olha lá. Tá? E aí eu tenho um videozinho, coloco ele aqui, ó. Beleza? Aí, gente, a propriedade é a mesma. Se eu quiser diminuir, né? É o width, ó. Posso colocar aqui, ó, 50%, ó. Tá? E aí, só como eu diminuir, ele coube na mesma linha. Se eu quiser jogar na linha de baixo, pulando um espacinho é o P, que a gente viu agora há pouco. Se eu só quiser mudar, fazer uma quebra e que ele não pule nenhum espaço, eu utilizo o BR, né? Como nós falamos no início aí da aula de hoje. E aí, ó, eu vou descer ele. Legal? Tá? Agora, deixa eu ver aqui o que a gente tem mais. O vídeo. Beleza. Aí a gente já falou sobre o vídeo, sobre imagem e sobre o som, tá? Aí nós temos mais dois conteúdos que eu acho que vai ficar muito longo para hoje. Oi? Você poderia deixar o vídeo centralizado só para registrar, por favor? Ah, centralizado? Aí você já vai ter, a gente vai ter que mudar lá, ó. Aí você vem o P, tá? Coloca um parágrafo. Aí você coloca align igual a center, porque o BR não tem centralizado, tá? O BR não tem nenhuma propriedade. Aí você vem aqui, ó, center, tá? E aí você salva ele e ele foi pro centro, tá? Aqui você tem um parágrafo e você centraliza ele no parágrafo, legal? Qual? Essa aqui é o som. Esse é o som que eu coloquei agora há pouco. É que você não vai escutar aí, né? Mas aqui, ó, o áudio, ó. Tá? Ó. Isso. Esse é do áudio, ó. Tá?
Beleza? Vamos lá. Gente, ó, é o seguinte, vocês que são frequentes aqui nas aulas síncronas, agora eu não tenho como prorrogar, porque eu tenho outra coisa aqui, para outro compromisso, até às 11. Então é assim, eu vou ver outro dia da semana, sem ser só na quinta, pra gente ter mais uma aula, tá? É assim, porque a gente tem uma interatividade, vocês que estão bem interessados, tá? Eu vou ver um dia aí que eu vou me organizar, porque eu tenho, quer ver, ó, eu tenho aula na terça, eu tenho aula no sábado. Talvez a gente fique quinta e sexta, tá bom? Então só quinta e sexta, e aí a gente vai, apesar das videoaulas, a gente vai interagindo, e a gente vai começar o projeto para fazer um site, tá? Então aí eu acho legal, quem quiser participar, né, a gente ficar interagindo aí e fazendo o nosso site junto, fazendo o nosso projetinho junto, tá? Então assim, aí a gente vai fazendo junto, vocês vão fazendo, e assim por diante. Mas assim, ainda eu confirmo lá no grupo e mando a mensagem pela plataforma para ver se eu vou me organizar aí para ver se a gente consegue fazer esses 2 dias. Legal? Vai usar o GitHub, né? Oi? Vai usar o GitHub para esse projeto? Não, filho, nós não vai usar nada, nós vai usar tudo na mão, tá? Não, eu digo assim, como é que tu vai programar daí, aí eu vou fazer uma parte daqui, como é que a gente vai fazer assim? Não, você vai me vendo, né? Você vai me vendo e vai fazendo. Agora, assim, eu gosto, eu não uso o ritmo, eu gosto muito desse daqui, ó, o Onidesk, tá vendo? Tá? Lógico, se você quiser me dar depois, instalar e me dar o teu endereço, que eu acesse alguma coisa para te ajudar, aí fica disponível, tá? Esse Ndesk, ele é bem, eu gosto muito dele, tá? Ele é bem levinho, tá? E aí você instala na sua máquina, você vai, por exemplo, ó, esta aqui é a minha área de trabalho, tá? Então se eu te der esse endereço aqui e você tiver o Ndesk, você joga ele aqui, né, e você vai conectar. Por exemplo, essa sessão recente que eu tenho aqui é o meu servidor lá do Instituto Federal em São Paulo, onde eu trabalho. Então, como está sem internet, tá vermelho, eu não consigo acessar, tá? Mas esse é o endereço da máquina que ele configura lá, tá? É lógico, se depois eu quiser fazer a propriedade de colocar uma senha, alguma coisa assim, eu coloco. Mas que nem eu não tenho nada para esconder, eu jogo para cá e, se, por exemplo, você pode acessar tranquilamente, tá? Então eu não uso esse GitHub, não, eu gosto do Ndesk, tá? É a mesma coisa, tá? A questão aí de vontade, de preferência, tá? Mas é assim, aí a gente vai estruturando junto, né? Nessas aulas, que é assim, eu posso fazer o seguinte, a gente pode criar uma pastinha no Drive, lá no Google Drive, eu compartilho com vocês e vou colocando os meus modelos, e aí vocês podem trabalhar pegando lá, entendeu? Fazendo download e assim por diante, tá? E se vocês quiserem jogar uma pastinha de vocês lá e colocar os arquivos para eu ir acompanhando, eu vejo só o final, mas se quiserem que eu ajude vocês, a gente pode usar o Drive também, em vez de acessar a máquina, tá? Tem várias maneiras aí da gente fazer, tá? Gente, mas é isso, tá? É assim, eu não estou publicando muito mais no grupo, né? Falando, vamos participar, vamos entrar, né? Porque aí é o interesse de cada um, tá? Eu dou aula para um apesar que assim, eu vejo os vídeos lá, as visualizações no YouTube, tem 40, 35 visualizações aí em cada vídeo, então depois o pessoal acaba vendo, tá? Mas assim, quando a gente consegue participar assim, sincronamente, né, online, vocês podem perguntar, a gente pode interagir e vai embora. Legal, galera? Alguém tem alguma pergunta? Valeu. Então, aí deixa eu já vou vender um peixe meu aqui. Depois vocês dão uma curtidinha lá no YouTube, porque ano que vem, né, comprei uma maquininha nova, não estou usando ela ainda não, mas ela tá para chegar, né? Eu vou começar a criar um canalzinho legal no YouTube lá, porque eu provavelmente não sei se vai ter mais novos caminhos, e eu tô com outro projeto aí. Então se vocês quiserem curtir lá depois, já para eu ir começando, vocês começam me ajudando,
tá? Mas vai ter um projetinho que eu vou elaborar aí, legal. E vamos ver se dá certo. Beleza? Falou, gente. Obrigadão, viu? Bom descanso, tamo junto aí. Tchau, tchau. Falou.